alguma maneira a ficar reprovado. Ele crê na possibilidade de ficar reprovado, é o que ele está declarando aqui. Repete, por favor, a passagem, Fernando. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Sabe o que ele está dizendo? O que adianta ele ganhar o mundo todo e perder a sua vida? O que adianta ele ganhar tanta gente e acabar ele mesmo ficando reprovado? Ele acredita nessa possibilidade. É a declaração de Paulo, gente. Paulo nunca pregou uma teologia de predestinação fatalista. O que Paulo fala é de que a igreja vai para o céu. Quem está na igreja vai para o céu. Quem está fora dela, cuidado, é candidato ao inferno. Mas pastor, e Romanos capítulo 9? Ah, pastor, aquilo ali é muito violento. Amei Jacó e aborreci Esaú. Eu endureço a quem quero. E é cada texto de arrepiar. Quer ver? Só vou citar uns para você aqui. Deixa eu citar aqui uns aqui para você. Deixa eu citar essa. Cadê? Romanos 9. Romanos 9. Olha aqui. Olha o 13. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Quer ver? Compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Por isso não depende de quem quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E aí, pastor, agora acabou para o senhor. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Primeiro nós temos que entender a divisão do livro de Romanos. Se você não entender o que quer dizer o livro de Romanos, você vai torcer a Bíblia. Então eu vou dar para você a divisão de Romanos, para você entender. Primeiro, o livro de Romanos trata da justificação. Tá? Justificação. Então, o livro de Romanos pode ter alguma pequeníssima discordância, mas no fundo a divisão é essa que eu vou dar. Pode ter alguma coisinha aqui, mas não influencia em nada na divisão do livro. O livro de Romanos, ele é dividido em seguinte: primeira parte, introdução, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. E no versículo 16 e 17 nós encontramos o tema do livro de Romanos, o mini Romanos. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a verdadeira justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Sabe o que está falando aí? Jesus Cristo, que é a justiça de Deus, é a única solução contra o pecado, e você só obtém essa vitória pela fé. Então, número 1, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17, a introdução do livro. Segunda parte do livro de Romanos, vai do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 4, versículo 25, trata de de justificação. Depois, do capítulo 5 ao capítulo 8, trata-se de salvação. Capítulo 9, 10 e 11 trata de eleição e predestinação de Israel. Capítulo 12 ao capítulo 15 trata de uma exortação. E o capítulo final do capítulo 15 e todo o capítulo 16 até o versículo 24 é o epílogo, é o final, as considerações finais. Essa é a divisão do livro de Romanos. Não adianta você querer pegar um versículo de uma parte para adaptar para qualquer outra coisa. A divisão de Romanos é essa: introdução, justificação, salvação, eleição, predestinação, mesma coisa, de Israel, exortação e o epílogo. Aqui está a divisão. E quando a gente fala de justificação, a justificação que vai até o capítulo 4, versículo 25, o último versículo, sabe o que mostra? Que a questão do pecado e da justificação são universais. Tanto judeus como gentios
estão sobre o domínio do pecado. E portanto a ira de Deus está sobre eles. E só tem um meio: pela fé, você ser justificado pelo sangue de Cristo. É o tratado. Agora, os 3 capítulos, o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, fala de Israel, não fala de escolha para salvação. E podemos dividir em 3 partes. Primeiro, o capítulo 9 trata, sabe de quê? A escolha de Deus acerca de Israel no passado. Foi Deus que escolheu Israel. Deus escolheu Israel para quem? Eu falei no início: manifestar o poder, trazer a palavra e manifestar o Messias ao mundo. Então, o capítulo 9 trata disso. Quando Deus diz assim: amei a Jacó e aborreci a Esaú, quem é que Jacó representa? Jacó representa Israel. Esaú representa os edomitas, a pior qualidade de gente que mais mistura fez, que também tentou brigar contra Israel. Aqui no capítulo 9 não está tratando de salvação, está tratando da escolha que Deus fez a Israel com aquele tríplice propósito. O capítulo 10 mostra o fracasso de Israel, isso é, Israel rejeitando o Messias. E o capítulo 11 mostra a restauração de Israel pelo poder de Deus. Israel vai ocupar um segundo plano até que a plenitude dos gentios se complete. A igreja hoje tem primazia. Aleluia. Aqui a divisão é essa. Não adianta você querer pegar uma passagem para trazer para a salvação, quando ela trata de uma escolha de Deus para um povo, para a salvação individual. Como eu já vi esse abençoado, gente, usar Romanos 9. Isso é uma afronta à hermenêutica bíblica. Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. A exegese é a ciência da interpretação do texto. Se você não tiver esses princípios, você vai fazer uma barafunda da Bíblia. Agora escuta: salvação na Bíblia é para quem obedece. O que é que eu citei Hebreus 5:9? Ele é a causa de uma eterna salvação. Ele é a causa de uma eterna salvação para quem? Para aqueles que lhe obedecem. Você quer ver um outro texto, como é que salvação é para obediente, não porque Deus fez uma escolha prévia? Hebreus, capítulo 3, do versículo 9. Deixa eu ver se é versículo 9, se eu não estou falando aqui o que. Era aí, do versículo 12 ao versículo 19. Leia, Fernando, lê esse texto aí. Esse texto é tremendo. Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 ao 19. Acompanha essa leitura aí, irmão. 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Olha aqui, repete esse versículo, olha o que ele está dizendo aqui. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha só o que ele está dizendo no final: desobediência e incredulidade não puderam entrar no repouso. Outra passagem para você mostrar como é que a salvação não é uma escolha prévia e já está acabado, é para quem é fiel e até o fim, como diz aqui, Colossenses, capítulo 1, do versículo 19 ao 23. Leia aí, por favor, Colossenses 1, do 19 ao 23. Abre a Bíblia, eu espero você abrir a Bíblia, que é importante você acompanhar
a leitura dessa passagem, de Colossenses 1, do 19 ao 23. Tem uma palavrinha pequena, um advérbiozinho pequeno aí que vai mudar. Leia aí, por favor. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranho e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, mas agora, contudo, vos reconciliou. Olha o que diz aqui Colossenses, uma palavrinha bonitinha só, que diz assim, versículo 23. Você está onde, Fernando? Você já leu tudo? Não. 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Opa, para um momentinho. Vai haver aqui uma mudança. Olha aqui o que ele está dizendo. Ele mostra que Cristo, ele vem no 19, mostrando que Cristo, pelo sangue da cruz, reconciliou o homem, que ele, tanto as coisas que estão na terra e no céu, e no seu corpo ele desfez pela sua morte, né? Para que nos apresentemos a ele santos, irrepreensíveis e culpáveis. Agora olha o 23. Se, advérbio de dúvida, se, vamos embora, continua. Na verdade, permanecerdes fundados e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Que Cristo morreu e na sua carne ele desfez, ele reconciliou o homem com Deus, para que nós pudéssemos ser santos, irrepreensíveis. Só que tem uma condição: se, na verdade, permanecerdes fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho. Essas coisas acontecem se você for fiel. E aí nós aprendemos uma coisa: tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, salvação está na ordem da obediência e da fé. Condenação está na ordem da incredulidade e da desobediência. Toda a Bíblia é assim. Você vê que a passagem anterior de Hebreus, ele chega a citar Israel. Com quem Deus se aborreceu? Foram com aqueles que desobedeceram a ele no deserto. E agora eu vou mostrar para você o que Paulo faz. Paulo faz um paralelo entre a igreja e Israel. Gente, não é possível uma pessoa querer deturpar um teor teológico desse. Você não pode pegar um versículo e isolar. Eu estou te citando vários textos. Agora Paulo vai fazer um paralelo entre a igreja e Israel. Ele vai, para você poder entender bem essa questão de escolha, essa questão de salvação, Paulo faz um paralelo. 1 Coríntios capítulo 10. Olha o paralelo aí. Olha o paralelo que Paulo faz até o versículo 12. Por favor, pode ler do 1 ao 12. Aqui está o paralelo entre a igreja e Israel, e você vai entender melhor. 1 Coríntios 10. Do versículo 1 ao 12. O título: A Tentação. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Olha o versículo 5, hein? Pode ler, Fernando. Olha o 5. Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram.